noite a todos. Eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 10. Nós, semana passada, iniciamos falando acerca da perseguição e falamos acerca da natureza da perseguição na semana passada. Falamos desta família, da família do Robert Rissel e sua família, ele juntamente com seu filho, que foram mortos, incendiados por falarem do Evangelho, por não negar o Evangelho. Ele e seu filho mais velho foram mortos, queimados, porque o filho disse que orava pelo país, e o pai, professando a sua fé cristã, por cantar hinos e ler os salmos, eles então foram julgados por isso. Falamos da história dessa família, falamos acerca da natureza da perseguição, falamos que a perseguição ela pode vir por meio de insultos, por meio de zombarias, ela pode vir por meio de calúnias e difamações, que a perseguição ela pode ser também física, por meio de prisões, açoites e até mesmo através da morte. Hoje nós falaremos acerca da causa da perseguição, ainda no versículo 10. Eu quero que você leia comigo, acompanhe essa leitura, Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus amados irmãos, Jesus, ele bem afirmou que bem-aventurado é os perseguidos, e isso é uma verdade. Agora, a verdade também, o fato de que nem todos os perseguidos são bem-aventurados. Ao longo da história humana, nós temos visto pessoas serem perseguidas por diversas causas. Por exemplo, muitos mártires já passaram por este mundo, pessoas que deram suas vidas por uma causa, pessoas que deram suas vidas para defender um país, para defender os seus direitos, um líder para defender uma ideia. Por exemplo, alguém que pode defender o comunismo ou o movimento que existiu e que isso aconteceu muito, os movimentos do sem terra, e ser perseguido por isso. Mas isso não quer dizer que ele é um bem-aventurado. Bem-aventurados, conforme o ensino de Jesus, são aqueles perseguidos por uma outra causa. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por uma causa religiosa, mas não é por qualquer causa religiosa, e sim pela causa de Cristo Jesus. E é isso que Jesus ele vai nos dizer, da questão de ser bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e por causa dele, ou seja, por causa de Cristo. E nós já aprendemos aqui anteriormente a estudarmos a quarta bem-aventurança, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Agora, qual é o significado da palavra justiça no contexto da bem-aventurança? E com esse termo, Jesus ele se refere ao aspecto da ética da vida cristã, caracterizado então por uma vida de santidade, caracterizado por uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, aqueles que têm fome e sede de justiça. A vida desse cidadão é caracterizado por uma vida de santidade e obediência aos mandamentos de Deus. Então ele é um bem-aventurado.
A palavra justiça, no verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ela tem o mesmo sentido do verso 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E portanto, os crentes são perseguidos por causa de sua vida reta e de conformidade com a vontade de Deus. Os crentes são perseguidos por essa questão, por esse objetivo, por esse propósito. Jesus também falou, e por minha causa. Ele quer dizer que por causa do amor e da fé que vocês têm em Jesus, é que vocês sofrerão perseguição. Agora, observe o seguinte: por causa da justiça e por causa de Jesus, é que são duas razões intimamente relacionadas. Ou seja, pois com que propósito você persegue a justiça? Uma vida reta e santa? Com que propósito nós buscamos? Com que propósito nós corremos atrás da justiça? Qual é o meio que nós corremos atrás, se tratando da justiça? Nós procuramos uma vida reta e santa diante de Deus. A nossa busca é por uma vida reta e santa diante do Senhor. O que é que nós estamos colocando diante de nós? O que estamos colocando diante dos nossos pensamentos? O que estamos colocando diante dos nossos desejos? O que estamos colocando diante dos nossos olhos? O que estamos colocando diante dos nossos pensamentos? Aqueles que buscam a prática da justiça, então ele está procurando, ele procura uma vida reta e uma vida santa. E não é por um propósito qualquer, mas somente porque você ama a Cristo. Então, se nós amamos a Cristo, o nosso objetivo por justiça é viver uma vida reta e uma vida santa, em obediência aos mandamentos de Deus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem eu te amo, Jesus, são verdadeiramente santos. Nem todos que dizem que amam a palavra de Deus são retos. Porque aquele que tem fome e sede da justiça de Deus, ele ama a palavra, ele ama a santidade, não com idolatria, ele ama a santidade e ele ama a retidão. Ele foge da aparência do mal e ele busca com retidão esta justiça, que se iguala então uma vida reta, uma vida de obediência e uma vida santa. Ele não busca a justiça por um propósito qualquer. Quem ama a Cristo guarda os seus mandamentos, pratica os seus mandamentos e pratica a justiça. De que maneira nós estamos amando o nosso Deus? Nós temos praticado os seus mandamentos, nós temos obedecido os seus mandamentos, nós temos vivido uma vida justa e íntegra e desviando-se do mal, ou nós temos praticado todo tipo de imundícia, de impurezas, de injustiças, ou nós temos sido desobedientes à palavra de Deus? A causa da perseguição é por se querer viver uma vida reta e santa em obediência ao Senhor. Então esta causa, esta consequência, não são todos que passarão por ela, não são todos que experimentarão o resultado de amar a Deus, de viver uma vida reta, santa, justa, piedosa,
em obediência. Não são todos que viverão e experimentarão em suas vidas, em seus corpos, o resultado de uma vida santa, reta e justa. Então, quando você vê alguém aí que não sofre nada, que não está nem aí com nada, é porque ele ainda não é um verdadeiro cristão. Ele não é ainda, ele não teve encontro com Cristo, ele não é um convertido, ele não está sendo regenerado. E é exatamente isso que Jesus está falando. Quem ama a Cristo, é o que Jesus está querendo dizer aqui no versículo 10: quem ama a Cristo, guarda os seus mandamentos, pratica a justiça. Então a nossa obediência, ela é a expressão do amor que temos por nosso Salvador, e a consequência disso é o que Jesus está querendo que a multidão entenda, é que seremos perseguidos. Esta é a consequência da bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos. E era de se esperar que aquele que chora pelo pecado, é de se esperar aquele que é manso, ele procura fazer as coisas certas, ele exerce a misericórdia, ele exerce a paz e a honestidade entre as pessoas. Eu quero que você entenda que Jesus está falando aqui acerca do comportamento dos súditos do reino. Ele está demonstrando o significado. O que eu estou fazendo com você em cada versículo é interpretando o que Jesus está querendo dizer à multidão. Então escute. O que Jesus está querendo dizer que é se de esperar que aquele que ama, que aquele que é perseguido, ele vai chorar pelo seu pecado. Que aquele que é perseguido, a característica dele é que ele é manso. A característica de um perseguido é que ele vai procurar fazer as coisas certas. Que a característica do perseguido é que ele vai exercer misericórdia, ele vai externar a paz e a honestidade entre as pessoas. E fosse bem aceito no meio da sociedade em que vive. Mas o que é que acontece? Em vez de aceitação, em vez de perseguição, por que assim então? A razão aqui é que o caráter cristão, nessa bem-aventurança estabelecido por Jesus, é totalmente contrária ao padrão de vida do mundo incrédulo. O que Jesus está fazendo, ele está indo na contramão do padrão de vida do mundo incrédulo. Jesus está olhando para a multidão e está dizendo: o mundo vai para esse curso, mas vocês têm que vir por aqui. O padrão do mundo é: agrade todo mundo, faça tudo aquilo que o mundo quer, ri de toda a imoralidade, compartilhe de toda a imoralidade, não busque a paz, goste de quem goste de você, se precisar, se querem brigar com você, brigue também. O mundo, o curso do mundo é: se der uma face, não dê outra não, vira outro tapa na cara do outro. Mas o que Jesus está falando aqui, dentro dessa perseguição, é que a razão é que o caráter cristão estabelecido então por Jesus é totalmente ao contrário ao padrão de vida do mundo incrédulo. E isso provoca uma tensão, isso provoca uma inimizade entre o mundo e a igreja, entre o crente e o ímpio. Por exemplo, esses crentes que ficam compactuando com o mundo, bebe tudo aquilo que o mundo oferece, os crentes que saem de mão dada com o mundo, no dia de culto ele é crente, nos outros dias ele não é, porque ele compactua tudo com todos, dá risada de moralidade, de piadas chulas, compartilha a sensualidade que é pecado, compartilha tudo aquilo que o mundo tem para oferecer de sujeira, tudo aquilo que
abomina, que abominava diante do Senhor. Jesus está falando que os seus súditos, que a perseguição deles não é por causa dele compactuar com a condução do mundo, com a conduta do mundo, com a vida de um padrão incrédulo. Ele está dizendo que o cristão, o padrão de vida cristã, do regenerado, daquele que ama a santidade, que anda em retidão e que é perseguido, o padrão de vida dele é cristocêntrico. Ele não se mistura, ele não anda, pelo contrário, ele rejeita tudo aquilo que Deus rejeita, ele aborrece tudo aquilo que Deus aborrece, ele abomina tudo aquilo que Deus abomina, ele odeia tudo aquilo que Deus odeia, ele se entristece com tudo aquilo que Deus se entristece. No entanto, nós vemos vários cristãos dizendo que é cristão e batendo no peito, mas ao mesmo tempo andando de mão dadas com o mundo, apoiando o curso do mundo, sorrindo com o mundo, com várias coisas. Esse padrão do súdito do reino que Jesus apresenta aqui não pode ser diferente, porque o padrão de vida do mundo é totalmente oposto a Cristo, é completamente oposto ao de Cristo. A vida cristã de um crente fiel é insuportável aos olhos dos ímpios, e desses ímpios que vivem em seus pecados e que o resultado é perseguição. Então, diante do ímpio, a nossa vida cristã, o que Jesus está querendo dizer aqui, a nossa vida cristã, a nossa conduta, a nossa fidelidade, ela deve ser insuportável aos olhos do ímpio. Essa história de crente ser amigo da imoralidade, do ímpio, está tudo errado. Jesus disse que os seus filhos, assim como ele foi odiado, vão odiar vocês também. Quem? Os perseguidos. Eles vão odiar você. No entanto, a gente vê crente de amizade com o mundo, com o curso do mundo. O padrão que Jesus está falando do súdito do reino é que eles vão odiar a sua vida de fé, a sua vida de fidelidade. Eles vão odiar isso, será insuportável. Mas se você procurar imitar a Cristo em sua vida, você sofrerá a mesma reação de ódio que Cristo sofreu quando esteve aqui na terra. Ele afirmou, e nós vamos ler, eu quero que você abra a Bíblia comigo. Ele afirmou que o mundo nos odiaria por sua causa. Eu quero que você leia lá em João, Evangelho de João, o capítulo 15, do versículo 18 ao 20. Abaixa a máscara e lê em alto bom som. E o outro ache para mim também, Mateus capítulo 10, versículo 22 e capítulo 24, versículo 9. João 15, Mateus capítulo 10, versículo 22 e Mateus capítulo 24, versículo 9. João 15, do 18 ao 20, pode ler, por gentileza. Você leu João 15? Agora pode ler o João 15 para mim. Versículo 20. Prestou bem atenção aqui nessa leitura? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros odiou a mim. Agora, se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Então, como nós não somos do mundo, a consequência é que o mundo deve nos odiar. Esse é o verdadeiro evangelho, essa é a verdadeira perseguição, essa é a causa da perseguição. Ele vai dizer: como todavia não sois do mundo, pelo contrário, do mundo quem? Do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Lê para mim também agora Mateus capítulo 22, capítulo 10, versículo 22. Então sereis odiados de todos. É só por alguns? Não, de todos, por causa do meu nome. A causa da perseguição é por causa do nome de Jesus. Isso implica a vida santa, a vida reta, uma vida de obediência. Então, por causa disso, vocês serão perseguidos. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, o eleito, o salvo, o escolhido, esse vai perseverar até o fim, e esse será salvo, porque ele é eleito de Deus. O eleito busca uma vida santa, o eleito busca uma vida reta, o eleito busca obediência a Deus, o eleito chora por causa do seu pecado. Lê para mim Mateus capítulo 24, versículo 9. Então sereis atribulados de vós, matarão, sereis odiados de todas as nações. Então, até aí, só o versículo 9. Então sereis, a causa do amor a Cristo, da perseguição então sereis, o resultado é que vocês serão atribulados. E vos matarão. Lembra de Robert Roussel? Morreu queimado, ele com o filho. É essa perseguição que Jesus está falando aqui com a multidão. Sereis odiados. Ai, o mundo vai me amar, o ímpio vai me amar. Meu irmão, olha aqui para mim. Se o povo ímpio, que vive na imoralidade, ama você porque você é um cristão, alguma coisa está errada dele? Não, alguma coisa errada com você. Se a tua vida cristã não incomoda, olha bem aqui para mim, o seu amigo ímpio, alguma coisa não está errada com ele, é com você. Porque não é normal. O que é o normal? Então sereis atribulados e vos matarão. Então sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Diga, Monique. Exatamente. Porém Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é que vai permanecer? Quem é que vai perseverar? Os eleitos. Os eleitos. Na hora que começar a bater o peneirão, quem que fica? Os eleitos. Quem é que fica? Os verdadeiros. Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos... Olha a dica que Jesus está dando. Nem todo que bate no peito, eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou gospel. Jesus disse que pela árvore se conhece o
os frutos. Olha a dica de Jesus. A árvore que é para dar laranja não vai dar manga. A árvore que é para dar uva não vai dar figo. Tem que dar uva. Se da tua boca professa que tu é um cristão, que nós somos cristãos, o que tem que vir de nós? Uma vida que corresponde à nossa profissão de fé. Se eu professo uma fé e vivo de outra maneira, além de eu estar escandalizando o nome de Cristo, eu não estou sendo um cristão verdadeiro e genuíno. Eu não passarei por perseguição. A grande questão é que nós devemos denunciar o pecado do mundo com seus atos e palavras. Denuncie o pecado do mundo com seus atos e palavras, e você verá qual é a consequência. Por exemplo, valorize o casamento e condene o adultério. Fala isso para o mundo. O que o mundo vai dizer para você? Vai falar assim: que é isso, parte para outra. Acabou aqui? Parte para outra. O que o mundo ensina? As pessoas casando 10, 15 vezes. Tem pessoa por aí que já casou 20. Esse padrão do mundo é aceito no mundo. Fale para o mundo que está errado para você ver. Nós estamos vendo esses dias nas mídias sociais que está querendo aí liberar o casamento do mesmo sexo. E aí vem da alta lá. A perseguição está chegando aí. Está saindo os rumores nas redes sociais que o Papa Francisco está aí, está numa conversação de liberar casamento do mesmo sexo. Porque o que alega é: todos têm direito de ser felizes. Tomam cuidado. Então, mas já tem vários noticiários, já tem vários, não foi só um. Não é fake news não. E não é de você se espantar não. A perseguição está chegando aí. Exatamente. Para casar dentro da igreja. Então, condene essas coisas e você vai ver. Por exemplo, também condene o adultério, condene a prática do homossexualismo, e o mundo vai rir de você, o mundo vai odiar você, vai chamar você de homofóbico, né? Condene o suborno e valorize o trabalho justo e honesto, porque você também será perseguido. Você será perseguido com insultos e com zombarias do mundo. Valorize o dia do Senhor, e o mundo dirá a você que isso é perca de tempo. Nós conversamos isso ontem no discipulado. Valorize o dia do Senhor, e o mundo vai dizer para você: é perca de tempo. Mas que isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, cristão. Você que negocia o dia do Senhor, o domingo, e vai fazer outras coisas que não vem adorar o Senhor, você está igualzinho o mundo. Não muda nada. Porque o mundo diz assim: é perca de tempo. E quando você tem uma atitude, e quando você pode servir a Deus no dia do Senhor, que Ele deixou para a sua igreja, para o seu povo, adorá-lo, servi-lo, cantar ao Senhor e ouvir a sua palavra num culto solene, e você negocia, você abandona isso, você está em pecado. Agora, se você está disposto a ser perseguido por causa da justiça de Cristo, então valorize,
defenda e viva para a glória de Deus. Agora, para aqueles que não querem ser perseguidos por causa da justiça e por causa do amor de Cristo, existem meios de se evitar a perseguição. Existem meios. Por exemplo, você quer evitar a perseguição? Aprove o padrão do mundo, vai ficar tudo certo para você. Os amigos íntimos vão bater nas suas costas, vão beijar o teu rosto, a tua testa, vai se alegrar com você. Se você não quiser ser perseguido, aprove o padrão do mundo. E eu estou falando de aprovar o padrão do mundo em todos os seus aspectos, viu? Nós temos que tomar cuidado como que nós andamos aí, na vida, no dia a dia, como que nós andamos na rede social. Temos que tomar cuidado. Toma cuidado com sensualidade, que é pecado. Eu já cheguei a ver irmão tirar foto com os pelinhos tudo de fora, sem camisa, e vai lá, irmão casado, e vai lá, posta lá no Facebook, posta no status. Ele acha que é bonito isso daí, depois vai à noite cantar na igreja, jurando que ele é um crente. Agora, se você não quer perseguição, ande no padrão do mundo, faça o que o mundo faz, viva na imoralidade, viva sem santidade, seja um rebelde, um desobediente, e o mundo não vai te perseguir, pelo contrário, o mundo vai te abraçar. E toma cuidado que ele te engole. Bora, vamos lá, você não vai ser perseguido. Não quer ser perseguido? Vai se conformando-se com as ideias e costumes do mundo. Aparece uma ideia que o mundo lança, você vai lá e concorda, vai se conformando com isso. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. A Bíblia vai ao contrário: não vos conformeis com este mundo. Não quer ser perseguido pelo mundo? Por exemplo, ria das piadas sujas que são feitas perto de você. Ria, dê risada, você também não será perseguido. Deleite-se nas suas novelas promíscuas. Deleite-se nas novelas que mostram a prostituição, novelas que zombam do cristianismo, novelas que apoiam a homossexualidade. Vai lá você, crente, assista essas novelas, e você não será perseguido. Eu estou dizendo para você, eu estou mostrando para você a razão de você não querer ser perseguido. Faça essas coisas. Escute músicas imorais, aí você será bem aceito. Vamos lá, escuta música de moralidade, que fala da sensualidade, que fala da vida imoral, que rebaixa a mulher lá no último. Dance, cante essas músicas, coloca diante dos seus filhos para eles assistirem, para rebolar até o chão. Não, Cristo, que pesado, tem que ser pesado para a gente acordar. Porque tem hora na vida que a gente acha que tudo que ela está fazendo está certo, que Deus está aprovando. Deus não está aprovando nada disso. Os súditos do reino serão perseguidos por amor, pela santidade, pela retidão e pela obediência de Cristo. Mas se nós não quisermos ser perseguidos, fazemos tudo isso que Ele abomina. Faça isso. Os jovenzinhos que estão aqui presentes, eu não vou dizer para vocês que estão crescendo, está aqui meu filho Calil, Christopher, está aí Ariel, o Adriel já está com os anjos dormindo já. Eu não vou dizer para você, vai jovens, eu não vou falar para vocês, vai jovens, e vivam a sua vida
deliberadamente, façam o que vocês quiserem, afinal de contas vocês são jovens, vocês têm que ter liberdade no mundo, façam o que vocês quiserem, afinal de contas eu sou adulto, eu já experimentei a minha vida, já aproveitei minha vida, então vocês jovens, façam o que quiserem no mundo. Eu não vou dizer isso para vocês, o que eu vou dizer para vocês é: tema o Senhor teu Deus, e busque a viver retamente, a viver uma vida santa. Ah, mas como que eu vou viver isso? Se vocês continuarem na igreja, vocês serão ensinados a viver uma vida santa, reta e justa. Mas se vocês não quiserem, vocês serão abraçados pelo mundo, e o mundo não tem piedade, o mundo não tem misericórdia, o mundo não tem segunda chance. Quer ser um súdito do reino, como Jesus está apresentando a perseguição? O que eu estou falando está dentro do contexto de perseguição. Faça tudo o que o mundo faz. Os jovens, faça o que vocês quiserem no mundo, e vocês não serão odiados. Vai viver a sua vida. Eu quero ver minha vida. Há uns textos que dizem assim, umas frases que dizem assim: novo demais para servir Jesus, criança demais para servir Jesus, adulto demais para servir Jesus, velho demais para servir Jesus. E o final dele é túmulo. Sem quem? Sem Jesus. Quer que o mundo ame você? Evite a fiel pregação do Evangelho, que denuncia o pecado e chama o pecador ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Evite a pregação do Evangelho. Ah, eu vou sair dessa igreja porque só fala de Bíblia, só fala de Evangelho, fala de arrependimento. Evite essa pregação. Não quero ouvir a pregação do Evangelho? Então vai em outros segmentos triunfalistas do Evangelho sem cruz. Outro dia desses eu vi um evento que ia se fazer, sabe para quê? Convidando os jovens para uma balada gospel. Eu vi nas redes sociais. Se programe, jovens, haverá uma balada gospel, onde você pode ficar livre para dançar, para cantar para Jesus, e além de tudo você pode dançar o quanto você quiser. E o Evangelho está onde? Em nenhum lugar. Aí os jovens estão nesta condução, aonde não há o Evangelho, aonde não ensina para ele que Evangelho é perseguição. A primeira luta desse jovem que não sabe ouvir não, que não sabe ouvir o que é arrependimento, que ele tem que se arrepender. A primeira luta desse jovem, sabe o que é? Sabe o que vai dar? Suicídio. Ele vai querer tirar sua vida porque ele não aprendeu a viver um cristianismo que tem vitórias, mas que também tem perseguição. É por isso que você vai ver muita gente aí tirando a sua própria vida. Mas eu quero perguntar para vocês: isso vale a pena? Vale a pena abandonar Jesus? Ou vale a pena ser perseguido por amor a Jesus? Por querer uma vida reta, santa, de obediência. É isso que Jesus está dizendo aqui. A perseguição não é uma simples coisa. A causa da perseguição é pelo amor, é pela devoção, é pela entrega, é pela renúncia, é por amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, existe algum aproveito em deixar de ser perseguido por amor a Cristo? Existe algum aproveito nisso? Existe alguma vantagem nisso? Sim ou não? Não. Ainda que você não alcance a promessa, como os heróis da fé, que morreram sem ver a promessa, mas morreram crendo. Porque se eu desistir de sofrer por amor a Cristo, isso se chama covardia. E os covardes assumem o padrão do mundo para não serem perseguidos.
Covardes assumem o padrão do mundo para não serem perseguidos, porque os covardes querem a aprovação de todos, do mundo. Então, para ele ser aprovado pelo mundo, ele dá a mão, ele concorda, ele compactua, ele sorri, ele vai no embalo. Então ele é um covarde, porque ele não quer ser perseguido. Então o resultado é que ele não ama a Cristo suficientemente. Ele prefere aborrecer a Cristo do que aborrecer o seu colega. Ele prefere agradar o seu amigo ímpio do que agradar a Deus. Ele prefere prestar culto à condução do mundo, ao curso do mundo, do que prestar um culto a Deus. Eles querem Cristo e querem o mundo. Só que tem uma coisa: isso é impossível. Jesus está dizendo: vós sereis perseguidos, mas é impossível o mundo lhe amar. Então, meu querido, um bom recado para você: é impossível você viver em cima do muro, é impossível você servir a Deus e a mamon, é impossível você servir a Deus e as riquezas, é impossível. O súdito do reino serve a Deus, ele não negocia. Um exemplo clássico disso é quando Pedro enche o peito. Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Que isso, Senhor? Olha aí alguns crentes: que isso, Senhor? Não larga mão, não. Que isso? Estou contigo, Senhor, não larga mão. Estou para tudo, Jesus. Pedro, eu estou dizendo, Pedro, que nada, Senhor. Que isso? É como se Pedro dissesse assim: Senhor, o Senhor não conhece a minha intenção, o Senhor não conhece o meu coração. Ele está falando com Deus, Criador. Mas quando começa a perseguição, estão indo atrás de Jesus para prendê-lo. Pedro, ele já tinha um semblante já parecido com Cristo. E é interessante porque as pessoas passam por ele: ó, aquele ali é um dos discípulos, porque você se parece com ele, você fala como ele. Como quem? Como Cristo. Pedro pega e diz o quê? Não, eu não. Eu não. Ele nega. Não, você é um deles. Não, eu não. Sabe o que é isso aí? É que Pedro ainda não tinha chegado à conversão. Pedro ainda não era convertido. E quando ele nega, antes que o galo cantasse, depois que ele nega, o galo canta. É interessante que Jesus está no momento disso. Jesus olha no olho de Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro: eu não te disse, Pedro? Eu não falei que você ia me negar? Pedro então chora profundamente. E nesse momento ele se converte. Ele se arrepende amargamente. Se converte. O que Jesus quer de nós, como súditos? Ele não quer as nossas lágrimas vazias, lágrimas sem propósitos. Ele quer lágrimas profundas de arrependimento. Talvez, quantas vezes nós negamos a Cristo também com as nossas atitudes. Negamos a Cristo dizendo que nós amamos a Jesus, mas na nossa vida, nos nossos atos e condutas, nós estamos negando a Jesus também, como Pedro nega a Jesus. Mas que nós venhamos nos arrepender e chorarmos amargamente. Mas aqueles que se acovardam, eles querem Cristo e querem achar a sua vida também no mundo. Mas com sua conduta e com sua atitude, eles vão se perdendo. A Bíblia diz que não há lugar para os covardes no reino dos céus. Abra para mim lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8.
Quem achou pode ler em alto e bom som. Apocalipse 21, versículo 8. Versículo 8, pode ler bem alto. Prestou atenção? Quanto, porém, aos covardes. Ele relaciona aqui aos covardes, conte comigo, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. O que está aguardando ele? O que o aguarda? Olha comigo. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então vai aqui para os jovenzinhos pequenos aí, que gosta de mentir para a mamãe e para o papai, o lugar vai ser no inferno. Não menta para o papai nem para a mamãe. Nossa, irmão Christian, aqui está escrito: os feiticeiros, os assassinos, os idólatras, os impuros. Impuro é todo tipo de imoralidade, eles estarão fora do reino dos céus. Mas por outro lado, Jesus afirma: bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Nós somos chamados por Cristo a ser perseguido, então, por seu amor. E se você quer ser fiel a Deus, você será perseguido. E por isso, não evite a perseguição, mas que nós estejamos dispostos a sofrê-lo quando ela vier. Que nós estejamos dispostos a sofrer a perseguição quando ela vier. Agora, existe um tipo de perseguição que nós devemos evitar, e é aquela que é sofrida por escândalo ou por pecado. Esse tipo de perseguição você tem que evitar. Como eu disse, tem crentes que dizem assim: eu estou sendo perseguido, o diabo está se levantando contra mim. Só que esta perseguição dele, olhe bem aqui para mim, é porque ele mentiu, é porque ele roubou, é porque ele enganou. Estou falando de crente. É porque ele é um mal pagador, é porque ele é um piadista, é porque ele tem uma vida imoral, é porque ele usa palavras chulas no meio do trabalho, da escola, onde quer que ele vá, no meio da família, ele fala palavrão, ele mente, ele engana, ele é infiel. E aí esse crente vai dizer assim: eu estou sendo perseguido. Não é esse tipo de perseguição. E esse tipo de perseguição, ele tem que ser evitado. É esse tipo de perseguição que tem que ser evitado, que traz escândalo. Isso não é perseguição. O escândalo, o resultado desse escândalo é por causa da vida errada, da vida imoral. Que o Senhor nos ajude, que a perseguição seja por amor a Ele e não por escândalo. E não adianta dizer assim, colocar na conta de Satanás, dizer: o Satanás está levantando contra mim, é por isso que aconteceu isso. Não, é porque você não anda numa vida reta, porque você não procura uma vida justa, é porque você não procura obedecer a palavra de Deus, é porque nós não procuramos viver uma vida retamente. Então nós estamos sujeitos, vulneráveis a todo tipo de pecado voluntário e que escandaliza o nome de Jesus. É por isso, é só por isso.
A nossa mente está vulnerável. É por isso que o apóstolo Paulo tem a mente de Cristo, tem a mente de Cristo, tem a mente de Cristo. É o seu evangelho. Viver o seu evangelho. Mas o apóstolo Pedro, ele vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, acerca do escândalo. Abre comigo lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 15. Quem achou, pode ler em alto e bom som. Então, não sofra, porém, nenhum de vós com uma dessa característica que está lá em Apocalipse. Olha o que ele vai dizer: como um assassino. Você está sofrendo perseguição porque você matou alguém? Ele está falando dos cristãos. Não sofra por causa disso. Ele continua: não sofra porque você é um ladrão. Irmão, responde para mim: quando eu compro e não pago, eu sou o quê? Tirando essa palavra que a gente já conhece, né? Caloteiro. Nós somos o quê? Fala alto que eu não escutei. Ladrão. Por quê? Porque eu peguei uma coisa que não é minha e não paguei por ela. A gente gosta de pregar para o mundo, né? O mundo é isso, o mundo não sei o quê. E os crentes que não pagam? Eles são chamados de quê? Às vezes a gente vê lá na rede social, principalmente no Facebook, um irmão que trabalha com alguma coisa ou tem algum negócio, chamando a atenção dos crentes. Esses dias eu vi um irmão lá que faz alguma coisa e essa pessoa que é cristã fez e não pagou, mas foi viajar. E essa pessoa cobrou na rede social dizendo: viu, se você não tem dinheiro para me pagar, como é que você vai viajar então, se você não me paga? Crente. E aí? Pedro está dizendo: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Estão lá zombando lá dos outros, fazendo piada chula. Eu vou lá e me intrometo na questão alheia e vou no meio, eu embalo. Coloca lá uma sujeira no Facebook, você vai lá e apoia. Só que por outro lado existe uma perseguição gloriosa e que traz a alegria e a bênção para quem sofre. Aquela que é sofrida por causa da nossa fidelidade a Cristo, conforme diz o apóstolo Pedro. Ele vai dizer: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus com esse nome. Olha comigo aqui, versículo 14 e versículo 16, ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra. E ele vai dizer: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Louvado seja o nome do Senhor.